Oi pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Cássio, eu sou professor de matemática e hoje nós vamos estudar proporção. Bom, da gente entender o que é uma proporção, a gente deve entender inicialmente o que é uma razão. Considere dois números, A e B, com B diferente de zero. A razão entre esses dois números, nessa ordem, é o quociente da divisão de A por B. Isso é a razão, ou representado pela fração A sobre B. Exemplos. Aqui, como eu tomei bastante café a minha vida inteira, eu fiz aqui dois exemplos sobre café. Para fazer um café, usamos 60 gramas de pó para 750 ml de água. Então, a gente pode construir uma razão a partir daí. A razão de pó para água aqui é de 60 para 750. Tranquilo? A gente pode, se quiser, e deve até simplificar essa fração para que a gente descubra qual é a nossa fração irredutível, ou seja, a nossa razão principal. A gente pode simplificar aqui o 60 e o 750, por exemplo, eu posso cortar esse zero por esse, ficou 6 sobre 75. Se eu dividir por 3, eu vou encontrar 6 dividido por 3 dá 2, e 75 dividido por 3 dá 25. Eu encontrei a fração irredutível dessa razão. Então, a razão aqui é de 2 para 25. Usando a mesma analogia do café, eu escrevi outro exemplo, que para fazer um café usando apenas 40 gramas de pó, precisa-se de apenas 500 ml de água. Ou seja, a gente também pode construir a razão a partir daí, que para 40 gramas precisamos apenas de 500 ml de água. A gente também pode fazer a simplificação dessa fração para que a gente descubra qual é a fração irredutível dessa razão. Corta esse zero por esse e sobrou 4 sobre 50. Dividindo por 2, eu vou obter 2,25 como razão, que é igual a essa. Observem que nós temos duas frações que são frações equivalentes, porque a razão dos dois exemplos é a mesma. A razão é de 2 para 25 nos dois exemplos. Então, a gente pode dizer que há uma proporção de 40 500 e de 60 750. Ou seja, nós podemos dizer que o 40 está para 500, assim como o 60 está para 750. Ok? Agora, vamos ver a propriedade fundamental das proporções. O que é essa propriedade fundamental das proporções, professor? Vamos lá. A propriedade fundamental das proporções diz o seguinte, que se A e B, dois números quaisquer, forem iguais a C e D, também outros dois números quaisquer, com B diferente de zero e D também porque são denominadores, nós temos que A vezes D é igual a C vezes B. Se a razão entre essas duas frações for a mesma, então a propriedade fundamental das proporções diz que A vezes D é igual a C vezes B. Essa é a famosa frase daquela que a gente ouve muito, que é o produto dos meios igual ao produto dos extremos. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. A gente pode verificar a proporção do exemplo anterior. Vamos lá? Vamos fazer os meios, o produto dos meios, que seria 60 vezes 500. 60 vezes
500. Quando você for fazer uma multiplicação assim, você pode fazer: quanto é 6 vezes 5? 30. Sobrou 3 zeros, então dá 30.000. Agora eu vou fazer o produto dos extremos. 40 vezes 750. 40 vezes 750. Mesma coisa. 4 vezes 75. 300. Sobrou 2 zeros. Então, a nossa proporção é verdadeira. A nossa proporção existe, porque o produto dos meios foi igual ao produto dos extremos. Os dois deram 30.000. Exemplos, para a gente verificar a propriedade e verificar se há ou se não há uma proporção aqui. Vamos fazer o produto dos meios. 6 vezes 12. Quanto é 6 vezes 12? Pense aí. 6 vezes 12 dá quanto? 72. Quanto é o produto dos extremos? 4 vezes 18. 4 vezes 18. É a mesma coisa, dá 72. Então, a gente pode dizer que aqui existe sim uma proporção entre o 2, o 4 dozeavos, e o 6 18avos. Podemos dizer que o 4 está para o 12, assim como o 6 está para o 18. Mais 2 exemplos para a gente verificar. O produto dos meios aqui, 10 vezes 35. Então, nós temos 35 vezes 10, ou 10 vezes 35, dá no mesmo, que dá 350. E o produto dos extremos, 7 vezes 50. 7 vezes 5, 35. Sobrou um zero, 350. Então, podemos observar que o 7 está para o 10, assim como o 35 está para o 50. Existe sim aqui uma proporção. Exemplo C. O produto dos meios. 5 vezes 12. 5 vezes 12 dá 60. E o produto dos extremos. 3 vezes 25, que dá 75. Como nós podemos observar, nesse caso aqui não existe uma proporção, porque o produto dos meios é diferente do produto dos extremos. Então, essa afirmação aqui de que essa fração 3/5 é igual a 12 25avos é falsa. Nesse caso, não existe a proporção. Ok, pessoal? Obrigado por assistir e até a próxima aula.